Alunos participantes, Alex Eide, Arthur André, Nathan Henrique, Daniel Jimenez, que sou eu, e Emerson Jean. Flip-flops. Os flip-flops são elementos fundamentais em circuitos sequenciais e são usados para armazenar e manipular informações digitais. Eles são dispositivos de memória com dois estados estáveis, geralmente representados como 0 e 1, ou nível baixo e nível alto. Os três tipos mais comuns de flip-flops são os flip-flop D, RS e JK. Uma explicação mais detalhada. O flip-flop D é o mais simples dos três e possui uma entrada de dados D e uma entrada de clock. Ele armazena o valor da entrada D na transição do clock. Quando o clock muda de estado, o valor de D é capturado e armazenado no flip-flop. O flip-flop D tem uma saída Q, que representa o estado atual armazenado, e uma saída complementar que é negada. É usado em aplicações como registradores de deslocamento, contadores e em projetos de memória. O flip-flop RS possui duas entradas, a entrada de set e a entrada de reset. Ele permite definir ou redefinir o estado do flip-flop. Quando a entrada é ativa, a saída Q é definida em 1. Quando a entrada é reativa, a saída Q é definida em 0. O flip-flop RS é útil para implementar lógicas de memória e latches. O flip-flop JK é uma extensão do flip-flop RS e possui três entradas: a J, que é o jack, o K, Q, e uma entrada de clock, a CLK. Ele combina as funcionalidades do flip-flop RS e do flip-flop JK. É usado para controlar o comportamento de transição de estado do flip-flop, dependendo dos valores de entrada, do J e do K. O flip-flop pode alterar entre o estado de set, S, ou reset, R, mantendo o estado atual. O flip-flop JK é amplamente utilizado em sistemas digitais, como contadores síncronos, registradores de deslocamento e dispositivos de memória. Circuitos combinacionais e sequenciais. Circuitos combinacionais e circuitos sequenciais são duas categorias distintas de circuitos eletrônicos que desempenham funções diferentes. Os circuitos combinacionais são projetados para produzir uma saída baseada unicamente nos valores de entrada presentes naquele momento. Eles não possuem elementos de memória interna e não armazenam informações sobre eventos passados. A saída de um circuito combinacional é determinada apenas pelas entradas atuais, seguindo uma função lógica fixa, e esses circuitos são construídos usando portas lógicas, como portas AND, OR, NOT, SHOR, entre outras. Exemplos comuns de circuitos combinacionais são decodificadores, multiplexadores, somadores binários e comparadores. Os circuitos sequenciais são projetados para armazenar informações sobre eventos passados e fornecer saídas que dependem tanto de entradas atuais quanto do estado interno do circuito. Eles possuem elementos de memória interna, como flip-flops ou registradores, que permitem que informações sejam retidas e processadas ao longo do tempo. A saída de um circuito sequencial depende das entradas atuais, do estado atual do circuito e das transições de estado anteriores. Esses circuitos são frequentemente usados em aplicações onde o processamento de informações é necessário ao longo de várias etapas, como em contadores, registradores de deslocamento e máquinas de estado. Em resumo, a principal diferença entre circuitos combinacionais e sequenciais está na presença de elementos de memória interna e no processamento das informações ao longo do tempo. Circuitos combinacionais dependem apenas das entradas atuais, enquanto circuitos sequenciais dependem das entradas atuais e também do estado anterior do circuito.